Eu sou o Fábio Beccari e este é mais um vídeo tutorial de Adobe Illustrator para o portal e canal Backstudio. Hoje vou responder uma dúvida que está sendo comum este mês, já que estamos chegando ao final do ano, época de Natal. Pessoal que está trabalhando em shoppings, que faz essa parte visual de divulgação, quer colocar artigos impressos na vitrine e até mesmo divulgação online, está perguntando como criar aqueles efeitos de fita, que a fita vai ao redor de objetos, com o preço e tal. Como fazer isso? O pessoal está usando o recurso 3D para fazer isso, o Revolve, o Effect 3D Revolve. Só que eu não recomendo, porque não fica um trabalho tão bonito, já que é uma simulação 3D. Para alguns resultados fica, outros não. Já neste caso de você fazer um espiral ao contorno de um objeto, não fica legal. Eu vou explicar uma forma mais interessante. O pessoal está fazendo assim, eu vou mostrar o método 3D que o pessoal está utilizando, que eu não acho legal. Eu vou selecionar aqui a ferramenta Rectangle Tool. Vou criar a cor aqui, um básico verde, só para explicar. Vou determinar que não quero cor de contorno. E vou clicar e arrastar, criar um shape fininho, mais ou menos assim. Vou duplicar este shape. Vou dar um clique com o Alt pressionado e arrastar o objeto e também pressionar o Shift para fazer a cópia e forçar o alinhamento. Mais ou menos aqui, já fiz uma cópia. Agora vou repetir a ação, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Fiz aqui algumas linhas então. Abro aqui os meus símbolos, pode ser habilitado aqui pelo menu Window e a opção Symbols, Shift Ctrl F11, a tecla de atalho. Você vai clicar e arrastar aqui para a aba, a paleta Symbols. Você determina aqui que quer como gráfico e coloca aqui o nome, linhas, por exemplo. Align to Pixel Grid, tanto faz. Clica em OK. E esse aqui, como já está criado na minha paleta Symbols, eu deleto. Vou selecionar a ferramenta Ellipse Tool. Vou criar um shape aqui, um círculo com o Shift pressionado, fazendo um círculo perfeito, mais ou menos deste tamanho. Agora vou pressionar a tecla C de casa para habilitar aqui a tesoura, que é a Scissor Tool, que me permite criar cortes nos segmentos. Então eu vou clicar aqui em cima, bem neste ponto, dar um clique, ele cortou ali, dividiu o círculo, e aqui dou mais um clique, ele cortou, dividiu o círculo em dois. Então são duas partes aqui. Arrasto esse para cá, deleto, seleciono este aqui e pressiono Shift e X. Shift e X, o que ele fez? Ele inverteu a cor. A cor de contorno não existia e a cor de preenchimento estava em verde. Então ele inverteu para mim a cor que estava de preenchimento, colocando no contorno que estava sem nada e tirou o preenchimento. Isso serve, esse comando Shift X inverte as cores do preenchimento com o contorno. Bom, estando assim o círculo, eu vou pelo menu, até fechar aqui os símbolos, vou pelo menu Effect, 3D e a opção Revolve. Então Revolve faz habilitando, pode ser que esteja aqui dessa forma. Clique aqui primeiro na opção More Options e aqui em Preview para você visualizar o que rola ali no objeto. Então esse Revolve ele pega essa linha e faz um contorno em 360 graus simulando o objeto 3D. Bom, é um efeito bonito e você tem outras opções aqui no modo Map Art. Então você clica neste botãozinho aqui, vai abrir as opções Map Art e você perceba que tem um de dois. Ele tem, isso são duas partes, a parte interna do objeto criado e a parte externa. Essa 1 aqui que está marcada é a parte externa, que é a que vamos precisar aqui. E então aqui onde está Symbol, que a gente criou aquele lá, tem aqui ó, linhas que eu acabei de criar na listagem lá. Então já aparece aqui para você visualizar. Eu vou só ajustar, eu pego por aqui, arrasto, posiciono e tem as alças de ajuste. Que eu simplesmente clico, arrasto, redimensiono aqui para o tamanho certinho. Tem a opção Scale to Fit, né, que faz certinho. Só clica aqui, ó, Scale to Fit, ele já centraliza e ajusta o objeto certinho ao tamanho. Só que eu não quero a geometria do objeto, então habilito essa opção Invisible Geometry, então ele some a geometria, porém ele não me dá mais aparência 3D, porque o Uni não tem um sombreado ali que define uma iluminação batendo. Então eu habilito essa opção Shade at Work. Então agora ele aplica novamente os efeitos de iluminação, então destaca, diferencia as tonalidades do verde. E clico aqui em OK. Aqui eu rotaciono, posiciono, né, o objeto, já é um efeito bonito aí. Você pode fazer testes aí também
para outros trabalhos, mas você perceba que por mais que você aumente aqui o Blend Steps, que você faça modificações na iluminação, você perceba que fica aqui, vou clicar em OK agora, fica um serrilhado aqui. E é muito difícil, por exemplo, isso aqui supondo que você queira fazer um efeito de fita aqui, que você quer passar um objeto daqui de baixo simulando que ele está por dentro deste círculo. É complicado, porque você vai ter que ir em um objeto e a opção Expand Appearance, então ele desagrupa o objeto, mas são vários pedaços desse objeto que são criados que ele define de acordo com a cor. E para você selecionar, porque você para colocar um objeto ali que está simulando, que está no meio disso, você vai ter que selecionar partes dele com a ferramenta Group, ou desagrupando tudo, né? Que estão várias partes agrupadas, ó, um group, o caramba. Além do problema de estar serrilhado aqui, não ficar um efeito bonito, né? Quando impresso até fica tal, não fica serrilhado assim não, mas é difícil de você trabalhar selecionando essas partes, ó, porque ele divide tudo, ó. Divide tudo, então você olha o tanto de geometrias que são aplicadas, então você se ferra, né, para fazer esse efeito, deleta alguns e pega partes aqui, põe para lá e puxa, fica difícil de colocar. O pessoal está tentando fazer dessa forma, não aconselho não. E dá para fazer de modo mais fácil. Deletei aqui que era só para mostrar como que o pessoal está fazendo, né? Dá para fazer também, mas é bem mais trabalhoso e eu não acho que fica um resultado bom não. Dá para você fazer de forma simples, só com a ilusão, né, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, para começar a trabalhar mesmo, criar o efeito de fita ao redor de um objeto, eu vou criar primeiro essa fita utilizando aqui as opções de Illustrator, como a grade para me auxiliar. Então eu vou aqui pelo menu View e habilito aqui Show Grid. Esqueça que este atalho não funciona se você não usa o teclado americano. Então você habilita aqui o Show Grid, então me mostra a grade aqui. E habilite também esta opçãozinha aqui, Snap to Grid, ou seja, e esta também, a Snap to Grid e a Snap to Point. Deixe as duas ativas aqui. Ela vai auxiliar no trabalho com a Pen Tool. Eu vou dar um zoom aqui na região, eu pressiono o Ctrl e a barra de espaço, mantenho pressionado, então temporariamente meu cursor se transforma na ferramenta de zoom, clico, arrasto, seleciono uma região. Então eu vou trabalhar aqui com esses 3 quadrados aqui, ó, com um traçado com a Pen Tool. Eu não tenho cor de contorno, eu não quero preenchimento, vou determinar que eu não quero um preenchimento e quero um contorno em preto. Provisoriamente, depois eu mudo, só para fazer meu traçado. Pode ser em um ponto mesmo. Vou selecionar a ferramenta Pen Tool, tecla de atalho a letra P, e vou dar um clique num ponto aqui, pode ser esse aqui, ó. Aquela opção Snap to Point, ela me ajuda aqui, me auxilia, porque mesmo que eu clicar longe aqui do pontinho, ele gruda este ponto de criação nessa divisão aqui, na interseção de uma linha com a outra, criando os quadradinhos. Então fica mais fácil. Então eu vou clicar aqui, só que eu vou clicar, manter pressionado e arrastar para baixo. E eu vou pular um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. E isso também, olha, a opção de Snap to Grid faz com que isso vá como um ímã. Pode ver que pula de quadradinho em quadradinho, ó. Então são 4 quadradinhos. Isso já vai fazer uma curvatura no meu próximo segmento. Agora eu vou pular aqui na diagonal, pulando este quadrado, esse, agora nesse aqui, dando um clique aqui e arrastando 1, 2, 3, 4 quadradinhos para baixo também. Fechou? Tranquilo. Então eu tenho meu segmento ali, agora eu vou duplicá-lo. Eu vou manter o Alt pressionado, clicar neste objeto, ó, com o Alt pressionado, né? Não precisa nem estar o Alt pressionado antes, você pode clicar no objeto para selecionar, seleciona, aí você mantém o Alt pressionado, fica essa seta dupla, você clica e arrasta para baixo com o Shift pressionado também, e você dá um espaço mais ou menos da espessura da fita. Eu vou querer este espaço aqui mais ou menos, ó. Já ficou legal, então ele duplicou esse segmento. Agora eu vou unir, fechar estes caminhos, para que faça o meu shape e eu possa interagir com uma cor dentro dele, seja gradiente ou uma cor sólida. Então eu vou selecionar a ferramenta de seleção direta, Direct Selection Tool, aliás, seleciona aqui os 2 pontos e vá em Object, a opção Path e a opção Join, ou o famoso Ctrl J aqui no Illustrator. Então selecione esses 2 pontos também aqui e Ctrl J. Então você fechou o seu caminho, ó que beleza. Agora você vai criar mais uma cópia desse shape. Você seleciona o shape com a ferramenta Selection Tool, a seta preta, clica, arrasta para baixo ou para cima, ó, com o Shift pressionado forçando o alinhamento e o Alt também para fazer uma cópia. Então você criou a cópia aqui. Agora você vai utilizar a ferramenta Reflect, essa ferramenta aqui, dá um duplo clique,
Olha só, coloque na opção de horizontal e clique em OK. Então você criou aqui já o objeto, agora você basta posicionar. Você clica aqui no objeto, arrasta um pouquinho com o Shift pressionado, né, que ele vai forçar o alinhamento na vertical, e você posiciona. Então já fez a simulação aqui. Então basta você aplicar uma cor, por exemplo, ó, esta cor aqui desse objeto, eu quero colocar na minha Color Swatches, colocar um tom um pouco mais claro de verde, e essa aqui, simulando o que está atrás, um tom mais escuro. Então olha só como já deu uma aparência 3D ao objeto só com uma cor sólida. Agora imagine se você aplicar um gradiente. Então você faz miséria aqui facinho. E fica bem fácil de você arrastar um objeto e colocar atrás dele aqui, porque está tudo separado. Agora o primeiro passo aqui, ou não, depende do que você está criando, mas eu vou tirar a cor de contorno. Eu não quero de contorno aqui, então eu vou dar um clique na cor do contorno para ela ficar na frente aqui, dou um clique no sinal de proibido aqui. Então tirou a cor do contorno, ficou mais legal. Agora eu vou selecionar ambos os objetos, vou retirar o zoom, Ctrl menos, posicionar meu documento, ó, barra de espaço pressionada, você arrasta o documento para onde você quer, e vou fazer algumas cópias aqui, com o Alt pressionado e o Shift, arrasto e posiciono. Já fiz mais uma cópia, agora eu seleciono os dois, né, e pressiono Ctrl D para repetir. Então já fiz aqui, ó, o meu espiral facilmente, simples demais, ó, olha só, e ficou um resultado bom. Vou dar um zoom aqui no local, olha só, ficou uma simulação legal. Só que você ainda pode aplicar o efeito gradiente para dar uma aparência melhor. Então vamos lá, eu vou selecionar esses aqui, ó, de fundo aqui. Vou selecionar esse, ó, esse está com uma cor diferente desse aqui. Então seleciono um, vou em Select, a opção Same e a opção Fill Color. Então ele selecionou todos que tem no documento com a mesma cor. E agora eu vou aplicar uma opção aqui de gradiente. Eu dando um clique aqui, ou abrindo o painel gradiente, clico aqui, ó, Gradient, aplicou, só que aqui aplicou, ó, no contorno. Vou pressionar o Ctrl Z, deixo a cor do preenchimento aqui. Tanto faz você trocar por aqui ou por aqui, ó, só que só deixa na frente para indicar que você está trabalhando com a cor de preenchimento e não de contorno. Agora dê um clique aqui no gradiente, ele aplica ali. Só que a gente vai fazer alguns ajustes aqui, ó. Primeira etapa, eu vou colocar uma cor, puxar para um rosa mais escuro aqui, ó. Um rosa mais escuro. Até aumentar um pouquinho mais, clicar duas vezes aqui, vou aqui e vou escurecer um pouquinho mais esse rosa. A segunda etapa aqui, ó, eu vou determinar um rosa um pouquinho mais claro, né? Terminar um pouquinho mais claro. Vamos ver aqui. Acho que um rosa um pouquinho mais claro. Vamos ver como é que vai ficar. Ou mais ou menos. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver, só um pouquinho mais claro. Aqui já ficou legal. Crio uma terceira etapa aqui, puxando para um preto, vamos ver. Só que esse preto eu colocar um pouquinho mais para cá. Eu não vou perder muito tempo aqui com isso, porque aí você configura da maneira que ficar legal aqui para você. Só que o preto está muito intenso. Eu vou colocar aqui um pouquinho puxado para o vermelho aqui assim, ó. Assim, ó. Aí ficou um resultado legal, mais ou menos assim. Agora aqui, esses três aqui, ó, vou selecionar, três não, são 4 objetos, vou selecionar e vou colocar um gradiente também, vou dar um clique aqui, mas não a mesma cor, onde está aqui rosa, eu vou puxar para o vermelho. Será um vermelho mais escuro, vamos ver aqui, puxando para o vermelho, vou colocar um vermelho mais escuro aqui, ó, mais escuro. A segunda etapa, já deixo no preto também aqui, vamos ver como é que vai ficar. Coloco aqui, vou colocar um vermelho um pouco mais escuro aqui, mais claro aliás, vou colocar um mais claro aqui, para dar um brilho a mais, diferenciado no objeto. Ficou um efeito mais ou menos, ficou aquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui no resultado. Tá aqui, tá vindo, beleza. Ficou interessante o resultado, ficou feio não. Mas o gradiente você configure da maneira que você achar melhor, né? Faça sombreado aí, porque aqui eu vou perder muito tempo. O certo é você trabalhar mesmo, colocando os brilhos. Aqui tinha que ter um brilho a mais, ó. Aqui nessa parte aqui, por exemplo, posso criar aqui, ó, selecionar de novo essas partes aqui. Colocar um brilho um pouquinho mais pra cá, ó. Tirar esse sombreado daqui, ó. Arrastar pra cá.
Aqui na verdade tinha que ser um brilho mais intenso, na verdade. Colocar um vermelhão aqui mais chamativo. E aqui colocar um vermelho mais escuro. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, ó. Aí deu uma diferenciação boa. Esse aqui também, vamos ver, colocar um pouquinho mais escuro que está muito evidente, né? Assim deu uma cor legal na fita. É claro que eu poderia ter feito essa fita também mais espessa, né? Aqui eu fiz ela fininha aqui, mas acho que está bonito, não está ruim não, né? Mas depende do que você vai trabalhar. Então, quando eu separei, fiz aquele traçado e tal, você aumenta, deixa a fita um pouco mais espessa se você preferir, né? Se for o caso. Aqui eu fiz bem fininha que eu vou colocar no contorno de alguma coisa. Bom, então eu vou deixar essa aqui, deixar de boa aí. Eu vou voltar o zoom a 100% aqui do meu documento, vou arrastar essa aqui para cá. Por enquanto. Outra fita que o pessoal pede muito, né? Essa aqui depois eu vou utilizar aqui para mostrar como colocar no contorno de alguma coisa. Outra coisa que o pessoal pede muito é esse tipo aqui de fita. Eu vou selecionar a ferramenta retângulo. Eu vou criar em rosa, vamos fazer aqui, provisoriamente. Vou clicar aqui nesse highlight, determinar um highlight puxado para o rosa. Mais ou menos assim. Criar um retângulo. Retângulo assim, mais ou menos. Agora, vou posicionar aqui. O pessoal quer aquele retângulo. Como é que eu vou explicar? É bem comum isso, né, na web. Deixa eu criar aqui. Eu não sei nem como é que chama o nome. Acho que é Ribbon que chama, eu acho. Mas o pessoal procura muito isso aqui, me pede muito isso aqui. Você vê muito em vitrine, até em anúncio da web nessa época do ano, até em outras promoções de aniversário, de Dia dos Pais, Dia das Mães. Você vê bastante. Dia das Crianças. Então vamos lá. Isso aqui é o seguinte: você vai criar um shape. Eu vou até salvar este gradiente aqui. Vou abrir aqui minha paleta Swatches. Eu vou pegar este gradiente, clicar e arrastar para cá, porque eu vou criar em cor sólida, para ficar mais fácil aqui. Depois eu aplico o gradiente. Vou selecionar aqui o objeto, vou criar aqui numa cor sólida, vermelha. Eu vou duplicar este objeto, Alt pressionado com o Shift para forçar o alinhamento, ou não, nem precisa neste caso. Vou diminuir aqui, criar um quadrado. Aqui com o objeto, não precisa nem ser um quadrado perfeito, pode ser um pouquinho mais esticado assim. Vou posicionar este objeto, eu diminuir aqui um pouquinho mais, posicionar este objeto aqui, vou colocar uma cor mais escura nele, uma cor diferente, vou colocar esse tom aqui só para conseguir fazer o que eu quero. Vou até diminuir um pouquinho mais ele aqui, ó. Com o Alt pressionado, diminui proporcionalmente, deixando assim, ó, quadradinho. Vou levar ele para trás deste aqui. Então seleciono, clico com o botão direito, Arrange, Send to Back. Então ele foi para trás. Agora vou dar um zoom aqui e vou fazer o seguinte: seleciono a ferramenta Pen Tool, pressionando a tecla P. E vou desabilitar agora a minha grade. Eu não preciso mais, porque senão não me mostra os Smart Guides de auxílio. Então eu vou pelo menu View, clico na opção Hide Grid, né? Desabilita as grades. Vou também em View e Snap to Grid. Agora me mostra os seus Smart Guides aqui, que é o que eu vou precisar aqui. Então eu vou posicionar este aqui, ó, um pouquinho mais para cima, mais ou menos aqui, ó. Vou pegar neste bico com a ferramenta Pen Tool, vou determinar um contorno aqui para essa Pen Tool, pode ser clicar até fora do objeto aqui, determinar o contorno, inverter aqui, pegar um contorno, pode ser em preto, pode ser a cor que você preferir, que a gente vai trocar a cor desse shape também. Então vou clicar aqui, ó, no bico deste objeto, esse aqui está me servindo como referência, vou clicar aqui, agora neste ponto aqui e neste ponto aqui. Então eu criei um pequeno shape, só que eu vou modificar a sua cor, vou aqui pelo Color Swatches, eu vou trabalhar aqui com um verde aqui para vocês entenderem melhor. Selecionar aqui, vou trabalhar com um verde de tom claro, aqui aliás é o preenchimento, né? Vou dar aqui o preenchimento, um verde de tom claro, neste aqui, esse aqui um tom médio, e este objeto aqui, que foi criado, eu vou trabalhar com um tom escuro. Então já simulou já uma fita aqui, né? Uma fita diferenciada aqui, parece que está indo para trás, o pedaço aqui da fita dobrada. Aqui eu vou retirar a cor do contorno, não quero contorno nesse shape, e agora eu vou diminuir o zoom, Ctrl menos, então eu tenho este objeto aqui, ó. Falta fazer um pequeno detalhe aqui, ó. Agora este shape eu clico, arrasto, vou aumentar um pouquinho o seu tamanho.
Vou selecionar com a ferramenta Direct Selection esses dois pontos aqui. Daí fica mostrando assim para mim. Vou habilitar a ferramenta Pen Tool novamente. E no meio aqui, ó, fica até me mostrando com o auxílio do Smart Guide Center, crio um ponto, fica cursor da Pen Tool com o sinal de mais. Então nessa linha eu dou um clique, ele cria um novo ponto de ancoragem ali para mim. E com a ferramenta Direct Selection, clico neste ponto e arrasto um pouquinho para cá, criando como se fosse aquela fita mesmo aqui, diferenciada, né? Legal. Então vamos lá, algumas considerações aqui para fazer o outro lado. Você pode arrastar da maneira que você quiser, ou simplesmente selecionar esses dois objetos aqui, esses dois segmentos, né, que eu fiz aqui, dois shapes, agrupa, Object Group, ele foi para frente de novo, basta ir em Object Arrange Send to Back, foi para trás, e você selecione a ferramenta Reflect Tool. Com os Smart Guides acionados, você passa aqui mais ou menos no centro, te mostra que é o centro do objeto, ó. Vai escrever ali Center, ó. Bem aqui, ó, Center. Mantenha o Alt pressionado enquanto estiver escrito Center ali, Alt, e dê um clique. Aí olha só as opções que legais aqui. No modo horizontal, ele cria o objeto ali para cima, uma cópia. Então faz com ou a fita tá para baixo ou para cima. E no vertical, ele inverte o lado. E você tem a opção Copy. Então eu vou criar uma cópia. Ó. Criei aqui uma cópia. Então ele manteve aquele e criou uma cópia lá do outro lado. Então eu já tenho aqui a fita. Agora se eu quero esses dois aqui, ó, lá em cima, que essa parte seja mostrada lá em cima, novamente a ferramenta Reflect, clico aqui no meio, ó, quando marcar Center, mantenho o Alt pressionado e dá um clique, agora eu mudo para o modo horizontal, ele muda lá para cima, então você tem essa opção de escolher para que lado que você quer que mostre. Vou deixar em cima e não clico na opção Copy não, senão ele cria uma cópia e mantém os outros lá embaixo, então é só um OK aqui, ele alterou o objeto. Bom, agora, o que eu faço aqui? Eu posso alterar aqui com o gradiente, opa, na cor de contorno, não de preenchimento, aplico o gradiente, aplico aqui o gradiente nesse também, e aplico o gradiente nesse também, né, nos objetos, ó. Deu até uma diferenciação legal aqui, né, porque o gradiente ele foi aplicado de forma independente a cada objeto, então ficou bonita a fita desse jeito aí mesmo. Posso aplicar um stroke nesse objeto todo, ou só em alguns, por exemplo, no caso deste aqui da frente, posso aplicar um stroke aqui de uma cor, acho que fica legal aqui vamos ver aqui um swatch, um rosa mais claro para dar um highlight aqui, enfim, ó, ficou um highlight, um brilho aqui, ó, no objeto. Posso diminuir um pouquinho a espessura do stroke, eu vou para o painel stroke, coloco aqui 0,25 mais ou menos na espessura, ou deixa em 1 mesmo, aí tanto faz, aí fica a seu critério decidir. Só o esquema da fita aqui, personalize da maneira que você quiser, tá criado. Vamos lá, mais um detalhe legal. Você cria um texto, por exemplo, lá um texto de desconto, pressionando a tecla T, quero um texto sem contorno e que a cor desse texto seja em branco. Eu vou criar então esse texto, dou um clique aqui, ele criou em preto aqui, deixa eu criar em preto primeiro, vou escrever aqui 50% off. 50% de desconto. Se tivesse desconto de verdade assim mesmo ia ser bom, né? Mas não tem. Fonte fica a seu critério também, escrever aí. Eu acho que fica melhor aqui para combinar. Fica em branco. Fica melhor em branco aqui. Para alinhar certinho, ó, seleciono esse objeto, dou Shift pressionado, dou um clique nesse. Olha. Tá os dois selecionados e clico como uma referência. Primeiro então, o texto, Shift pressionado, o objeto de baixo que vai servir como base de alinhamento e dou mais um clique no objeto de baixo. Então fica um contorno mais espesso aqui, indicando que ele será referência de alinhamento e alinho aqui na horizontal e na vertical. Bom, ficando desta forma eu vou mudar a cor desse texto para branco, acho que fica mais bonito. Texto em branco, vou aplicar um efeitinho simples aqui, um Effect, Stylize, um Drop Shadow, depois converte o texto para curva também, isso aí são detalhes, né? Vou colocar aqui opacidade em... Vou colocar aqui em opacidade em 80%. Offset vou colocar em 2. Vou colocar em 7, vai, 7 aqui, 5 e 5. 5 no eixo X e 5 no eixo Y. Eixo X horizontal, eixo Y vertical. Vou colocar assim, vou dar um preview para ver. Só que um blur aqui está muito exagerado, vou colocar em 5 o blur aqui também, pela metade. Então fez um efeito legal, opacidade está muito, vou colocar em 60 aqui a opacidade. Modo Multiply, clicou em OK, pronto, efeito bem bonito. Agora eu vou selecionar tudo, agrupar, Object, Group. Por que isso?
porque eu vou aplicar outro efeito aqui, ó, selecionar o objeto, vou em Effect, Warp e a opção Flag. Cadê a opção Flag? Tá aqui essa danada. Então olha só como eu posso modificar o objeto. Se eu não tivesse feito isso, esses objetos de fundo, a fita em si, ficaria legal. Só que o texto, ele faria pela própria orientação dele, daí não acompanharia a fita. Por isso que eu agrupei os objetos antes. Tá até legal nessa configuração. Deixa eu colocar só um 40% aqui, mais ou menos. Habilitar aqui o preview, ó, 40%, no modo flag, modo horizontal, clicando em OK. Show de bola, pra mim ficou ótimo. Agora que nem aquele objeto lá, o outro que a gente criou ali, né? Selecioná-lo, vou rotacionar, selecionar tudo, não vou agrupar ainda ele, né? Porque ele está separado, vou rotacionar e posicionar o objeto mais ou menos aqui, ó, tá legal. Olha só, agora dá um zoom ali, essa região. Bom, aqui, olha só como que fica fácil para fazer ele entrelaçado. Seleciono esses shapes aqui, ó. Esse aqui, acho que esse aqui, deixa eu colocar só um pouquinho mais para cá. Vou selecionar a fita de novo, mais esse shape aqui, vou colocar um pouquinho mais para lá, assim, ó, assim vai ficar legal. Vou selecionar, passar um pouquinho mais para cá só, aqui mais ou menos. Esse aqui, ó, seleciono, aliás, esse e esse aqui. Ou em Object, Arrange, Bring to Front. Ó que beleza, ó que dificuldade. E só que um detalhe também. Isso aqui tá um espiral perfeito, né? A mesma medida, né? A fita, dessa forma de criação de espiral, você pode fazer uma modificação ainda no tamanho aqui. Um ficar mais perto e mais longe, para não ficar perfeito assim. Você modificar a seu critério. Por exemplo, selecione a ferramenta Direct Selection. Clica e arrasta, você vai selecionar só os pontos que estão aqui no cantinho dessa união com esta aqui, ó. Então você clica e arrasta, pega esses pontos, com a Direct Selection você arrasta para baixo, ó. Posiciona mais para cá, olha só. Outro, você pode até arrastar para o lado um pouquinho mais, ó, posicionando mais para cá ou mais para lá, diminuindo, fazendo irregularidades aqui na forma. Esse aqui você pode aumentar um pouquinho mais. E ainda, você pode simular efeitos aqui, ó, como esse, Shift pressionado esse e esse aqui. Esses que estão por cima do texto. Vá em Effect, Stylize, Drop Shadow. O telefone está tocando, eu vou deixar tocar. E aqui eu vou configurar uma opacidade. Vou colocar primeiro o Preview, né, para visualizar ali. Aí fica esse sombreado ali. Vou colocar um Blur de 12. O Y offset, que ele desloca a sombra para baixo ou para cima, se o valor é positivo ou negativo, vou deixar em 0 para não sair de um lado nem para o outro. O Y, aqui vou arrastar bastante para o lado. Colocar aqui mais ou menos. Acho que está muito, foi muito. Podia colocar um valor negativo, que eu acho que não, acho que positivo tá bom o valor. Olha a sombra que tá dando aqui em cima. E diminuir a sua opacidade aqui, colocar um valor de 35, mais ou menos, 40. Então fica um sombreado ainda no objeto aqui, ó, um com o outro. Então fica realmente um resultado bem bonito. Seleciona tudo aqui. Posiciona da maneira que você quiser. Documento, né? Deixa eu dar um zoom agora no resultado final aqui para que vocês possam ver, né? Desculpa essa aula eu tô morrendo de sono, na verdade, que esse final de ano tá corrido pra mim, pra caramba, só que eu não posso deixar vocês na mão, né? E nem eu, porque eu gosto pra caramba de fazer atualizações, né? De manter o site atualizado, responder as dúvidas, é uma coisa que eu adoro fazer, não é fácil por dinheiro, até que nem dá dinheiro, é só os cursos que é legal, tal, vender, ganho um dinheirinho, mas eu faço mais por prazer mesmo, cara. Eu acho que ficou um resultado legal, acho que é isso que o pessoal tava me perguntando. Recebi pelo menos uns 16 e-mails, 17, pelo que eu contei lá, com esse tipo de solicitação, né? O pessoal que faz essas campanhas pro Natal aí. É um resultado bonito, né? Faça modificações da cor da fita, faça em verde. Aqui eu fiz em vermelho, puxado pro rosa, aqui mais puxado pro Natal, né? Papai Noel meio gay. Então, ficou um resultado bonito. Espero que tenham gostado. Desculpa que eu tô morrendo de sono mesmo. Eu já trabalhei, tô acordado desde as 4 da manhã. Hoje já são
Já são quase meia-noite. Não, 11h30 da noite ainda. Agora eu vou dormir, que amanhã tem que acordar cedo, tem mais trabalho ainda pra fazer. Tá meio puxado essa semana aqui de Natal. Até fevereiro, graças a Deus, tem bastante trampo. Mas vou continuar, né? Vou explicar mais. Vou fazer outro tipo de fita depois. Não sei, tomara que eu consiga tenha tempo para fazer antes do Natal. Aquelas fitas. Aí vai ter as promoções ainda de depois do Natal, né? De queima de estoque, o caramba. Aí vai ter as fitinhas de presente. Também sempre tem outras oportunidades para usar. Vou fazer aquelas que são mais curvadas, que parece laço. Eu vou fazer como criar essa simulação. Porque aqui nada mais é do que uma ilusão, né? Na verdade tá tudo aqui, né? Criado um por cima do outro. Isso aqui é só uma pequena ilusão que o Illustrator cria, né? E é a criatividade que a gente utiliza. Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Lembrando também que, olha, mais uma dica. É claro que quem trabalha com Illustrator faz esse tipo de... Não para de falar, né? Tô falando mais que papagaio na areia quente. Quem trabalha com Illustrator, com Photoshop, essas paradas, né? Utiliza os dois, não vai só um e só outro. Só que você pode mandar pro Photoshop também. Agora você imagina, você dá um acabamento nessa parada, texturizar, né? No Photoshop, que eu acho mais legal você aplicar textura com Clipping Mask, por exemplo, em cima de partes aqui da fita. E também utilizar, converte ela lá para editável, né? Com Rasterize. E clica lá e faz aqueles efeitos de escurecer e clarear aqui, fazendo brilhos com a Dodge e a Burn Tool. Aí mais uma dica que fica show de bola. Escurece um pouquinho mais essas sombras aqui, dá detalhes diferenciados, porque nenhuma sombra é igual a outra, né? Então é tudo questão de acabamento e visando a qualidade, o diferencial do seu trabalho, né? Claro que eu, para fazer uma fita dessa aqui, só no gradiente eu ia perder 1 hora ajustando, né? Eu fiz aqui rapidinho, né, só para que vocês entendam, mas dê valor ao seu próprio trabalho, que é assim que você será reconhecido. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.